Quando nós dizemos if you want to fly, eu estou dizendo se você quer voar. Beleza. Começando com esse to fly, que é voar. Se você parar para pensar bem e trazer isso para o português, você vai entender que o to fly é igual no português, é um verbo no infinitivo. Eu sei, essas nomenclaturas podem bagunçar um pouco a sua cabeça, mas elas não são importantes aqui. Eu só estou explicando de uma forma um pouco mais teórica para você trazer essa teoria um pouco mais para a prática e aí sim conseguir implementá-la na sua vida. Mas entenda que, quando você diz voar, cantar, brincar, jogar, tocar, saber, tudo isso é verbo no infinitivo, beleza? Só que em inglês, todos os verbos no infinitivo, eles precisam desse to na frente. Então, por isso que nós temos o famoso verbo to be, porque é o verbo ser ou estar. Então, eu tenho o to na frente dele, junto com o be, to be vira ser ou estar. Essas duas variações, porque o mesmo verbo possui dois significados, ok? Quando eu falo, sei lá, ir, eu preciso usar to go, porque é o verbo ir. Quando eu falo trabalhar, to work, verbo trabalhar, repare que todas as vezes que eu tenho esse to na frente do verbo, eu estou usando o verbo no infinitivo. Trabalhar, jogar, tocar, brincar, saber, andar, e assim sucessivamente. Ficou claro essa parte para você? Já coloca aqui nos comentários se isso ficou claro para você. Assim como na aula passada, eu digo que eu preciso da participação intensa de vocês ao longo de toda a aula, beleza? E também as dúvidas que vocês forem tendo ao longo da aula, não me esperem parar para poder perguntar. Ó, usei dois infinitivos agora, né? Já coloca no chat e assim eu vou respondendo conforme eu for parando. Eu vou parando, vou olhando o chat e daí eu vou trazendo as respostas para as dúvidas. Show? Ótimo. Então, ó, todo mundo dizendo aqui que sim, ficou claro, ótimo. Então, você já entendeu o que é um infinitivo de um verbo e já entendeu que, em inglês, todos os verbos no infinitivo demandam esse to. Isso quer dizer que, quando você estiver formando as suas frases em inglês, isso é muito importante. Isso é tão importante porque eu vejo muita gente achando que aprender um monte de vocabulário vai fazer com que ela se torne fluente em inglês. E não vai. Porque palavra solta não forma frase sozinha. Não adianta você decorar o dicionário se você não sabe formar frase. Por isso que esse conteúdo aqui, esse conhecimento é tão importante. Você está aprendendo a formar as suas próprias frases em inglês. Beleza? Então, quando você for criar a sua frase em inglês, e você tiver dois verbos, você vai utilizar, assim como no português, o segundo verbo no infinitivo e o primeiro será conjugado. Então, eu digo, eu vou trabalhar. O primeiro verbo, o verbo ir, eu conjugo, eu vou. Mas o segundo eu uso no infinitivo, trabalhar. Entendeu? Em inglês eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então eu vou conjugar o primeiro verbo, no caso want, e vou usar o segundo verbo no infinitivo sempre, que é infinitivo em inglês, eu uso to mais verbo. Quando eu faço a conjugação desse verbo, eu preciso retirar o to. Então eu digo if you want.